Olha o que esse time jogou contra o Jacuipense e não jogou contra a Juazeirense e o Atlético de Alagoinhas. O que mudou? E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou o Veloso, vou falar do Bahia, o time de camisa branca com números branco, que entrou ontem em campo na Fonte Nova e jogou o futebol que a gente esperava que ele jogasse durante todo o campeonato baiano 2022. Oitava rodada, Rasta, Bahia e Jacuipense, e deu 4-1 Bahia, e a gente pode dizer o seguinte, o Bahia jogou melhor? Jogou melhor. A Jacuipense tirou o pé um pouco? Tirou o pé um pouco. Foi o suficiente para ela perder o jogo? Não, porque ela também, apesar de ter tirado um pé, apesar de ela não ter se preocupado tanto com vencer a partida, eles criaram situações de gol muito importantes, poderia ter feito mais de um gol que ele fez. Deu sorte o Bahia de não ter tomado alguns chutes que passou muito perto, principalmente no primeiro tempo, teve bola na trave. Então a equipe do Jacuipense, apesar de não ter jogado com aquele interesse total de vencer a partida, apresentou um bom futebol sim, apresentou um futebol interessante sim, muito me agradou, eu que não tinha visto nenhum outro jogo do Jacuipense, e aí eu entendo por que eles ficaram 7 partidas invictas. Porque tem um futebol muito interessante, não vai ser fácil vencer essa equipe do Jacuipense não. Mas por que o Bahia venceu? Porque foi melhor, porque se respeitou, porque buscou o resultado, entrou com vontade de vencer, Rasta. O Bahia conseguiu fazer o primeiro gol num cruzamento que o senhor Guto Ferreira falou que foi um ensaio. Ensaio meio interessante, para dizer o mínimo. Nós temos um zagueiro alto, Rasta, que provavelmente foi o maior em campo, na maioria dos jogos que ele joga ele é o maior em campo, e aí os caras ensaiaram uma bola por baixo e que ele conseguiu interceptar e fazer o gol. Foi interessante, surpreendeu todo mundo, né? Porque todo mundo esperava um cruzamento no alto, o time do Bahia até afunilou para receber essa bola, e o time do Jacuipense também acompanhou a maré, e aí o Luiz Otávio sai por trás de todo mundo, recebe livre e chuta e consegue atingir a meta do adversário. 1-0 Bahia. O Bahia iniciou a partida novamente e continuou amassando o Jacuipense, mas aí, Rasta, as coisas começaram a dar errado de novo. Eu digo, não é possível que a gente não vai acertar uma. Matheus Teixeira quase mata o Ignácio numa bola que o Ignácio estava nela. O Matheus Teixeira saiu destrambelhado, quase matou o Ignácio no chute e devolveu a bola para o adversário, que chutou livre e fraco para o gol. Os caras empataram. Aquilo ali foi o suficiente para eu dizer, já deu para o Matheus Teixeira. Não é possível. Não é possível. E aí eu vi um pôster no Twitter muito interessante e muito reflexivo. Não lembro a pessoa que falou, mas o fato é que ele foi muito feliz na seguinte colocação. Lá ele. Foi mais ou menos assim, se os terroristas não tirassem o Danilo Fernandes de campo, talvez a gente não estivesse tomando gols como esse. Uma salva de uma palma para os terroristas. É isso aí. O Bahia tem tomado gol, Rasta, com a contribuição do senhor Matheus Teixeira, que vem falhando constantemente. Será que a gente poderia testar o Matheus Claus, que já também mostrou fragilidade, ou o Denis Júnior? Não sei. O fato é que a gente precisa que o senhor Danilo Fernandes volte com uma certa urgência. Mas o Bahia não se esmureceu não, Rasta. Logo em seguida, para nossa alegria e para a tranquilidade do time, para que o time continuasse tranquilo, o Danielzinho faz um belo passe para o Marco Antônio, que pega de primeira, surpreende o goleiro adversário e faz o segundo do Bahia. 2-1 Bahia. Deu uma tranquilidade, mas o jogo ficou meio perigoso, porque apesar do Bahia tá amassando a equipe do Jacuipense, o Jacuipense era um time perigoso quando estava com a bola e conseguia pegar uns contra-ataques muito interessantes, mas aí acabava não acertando a meta do goleiro Matheus Teixeira. E o Bahia no finalzinho do jogo acabou com um bate e rebate ali, ampliando e dando mais ainda a tranquilidade que o Bahia precisava para voltar para o segundo tempo. 3-1 no placar foi o que refletiu realmente o jogo, foi o que o Bahia construiu. O Bahia que teve até gol anulado do Marco Antônio logo no início da partida. O Bahia ficou tranquilo para voltar no segundo tempo, apenas para administrar a partida. E foi isso que o Bahia fez. Apesar do Bahia estar com um placar
um pouco elástico, uma diferença de 2 gols é muito perigosa. E o Bahia continuou buscando gols, o Bahia continuou tentando, o Roda Gega estava tentando, estava querendo fazer gol de tudo quanto é jeito, tinha uma falta mesmo, quase na escanteio, ele pediu para bater, ele estava a fim de deixar o dele, e acabou deixando, ele sempre deixa o dele, Rasta, acabou conseguindo uma bela jogada do Marco Antônio. Marco Antônio que durante o jogo foi deslocado para o meio do campo, saiu da ponta esquerda e acabou jogando mais no meio do campo a pedido do senhor Guto Ferreira e conseguiu encontrar o Ronaldo numa bela enfiada lá ele pro Ronaldo, que olhou pro Roda Gega e disse, faz, Rasta! E ele foi lá de primeira, chutou no cantinho, 1 milímetro da luva do goleiro adversário e a 1 milímetro da trave. A bola só podia passar ali, Rasta, e conseguiu fazer o seu golzinho. Eu acho que só não é o jogador do Brasil, porque, acredite ou não, o Rodriguinho hoje deve ser o jogador que mais faz gol nesse país. O morto, Rasta, que não fazia nada no Bahia, de repente chegou no Cuiabibes e inventou de fazer gol como se não houvesse amanhã. Coisas que só acontecem no Bahia. Eu não entendo isso. Agora eu queria chamar a atenção para um momento do jogo que o Bahia ficou com 3 laterais esquerdos, Rasta. O Luiz Henrique, o Djalma e o senhor Matheus Bahia. Aí eu pergunto a vocês, Rasta, será que aquelas mudanças todas de esquerdistas que o senhor Guto Ferreira fez foi um protesto pedindo jogadores ou realmente não teve essa questão de protesto? Foi tipo, ele não tinha o que fazer, colocou o Luiz Henrique, que joga muito bem avançado, é um jogador que não tem um porte físico muito tranquilo assim não, mas ele é marrento, ele briga mesmo com o corpo, briga com 2 atacantes, vem 2 em cima dele, ele briga, vem 3, ele briga, é um jogador brigador, é um lateral esquerdo brigador, não tem aquele porte físico que o Matheus Bahia tem, por exemplo, mas o Matheus Bahia em situações que o senhor Luiz Henrique acaba ganhando o lance, ganhando a lateral, ganhando um escanteio ou tocando para um colega, o Matheus Bahia não consegue. O Matheus Bahia que tem maior porte físico, então o Luiz Henrique ele é muito interessante e ele ofensivamente agrega muito. E eu achei interessante essa partida e outras partidas do senhor Luiz Henrique. Ele joga muito bem, às vezes se equivoca em situações que ele poderia tocar a bola para um cidadão que tiver melhor colocado para fazer o gol. Ele prefere chutar a gol e não chuta muito bem, mas você viu que o único triunfo que o Bahia tinha até então no Campeonato Baiano foi com um gol dele num chute de prima que ele acertou e conseguiu dar o triunfo para o Bahia. Então ele tem que ir na confiança dele mesmo, Rasta. Mas o Bahia ficou com 3 laterais esquerdos no decorrer do jogo, lá pro final da partida, e aí eu percebi, foi o meu sentimento, que foi um certo protesto do senhor Guto Ferreira pedindo jogadores, porque, observe, aquilo ali ia gerar uma repercussão na mídia, todo mundo ia ficar questionando, pô, o Bahia botou 3 laterais esquerdos no jogo, isso mostra que o Bahia tem um plantel reduzido e que precisa de jogadores. Então, eu vi esse tipo de comentário, não sei se foi em todos, mas deu parecer que o senhor Guto Ferreira fez uma espécie de protesto de que ele tem um plantel muito limitado e por isso precisa fazer esse tipo de absurdo, colocar 3 laterais esquerdos no jogo, cada um ocupando funções diferentes, né? O Luiz Henrique ficou na função do Marco Antônio, o Djalma ficou mais no meio do campo ali junto com o Matheus Bahia e mais recuado, mais defensivo, e o Bahia foi até o final do jogo com esses jogadores, 3 jogadores de lateral esquerda, e mais uma vez o Djalma nem no banco ficou, mais uma vez. Será que o Bahia ainda não mandou o Djalma embora porque vai passar mais uma vergonha? Vai ser mais uma vez criticado pelas merdas que fizeram? Não fique com vergonha não, Bahia. Se não der para recuperar o cara, é melhor mandar o cara a partir do que ficar com mais um peso morto no clube. Espero que este tenha sido a última merda que o Bahia fez em contratação de jogadores e que o senhor Freeland consiga nos ajudar nesse processo. O fato, Rasta, é que o nosso domingo está mais tranquilo graças ao triunfo de ontem. E por incrível que pareça, o senhor vice acabou nos ajudando também a sonhar. Porque ele empata um jogo que estava perdendo para o Unirb, porque a lógica era o Unirb vencer o jogo, mas eles acabaram encontrando ali um gol numa falha da defesa da equipe da Unirb. Eles empataram a partida, mas ficou nisso aí mesmo, 1-1, ficou com 10 pontos, 1 a mais que o Bahia,
na quinta colocação, não entrou no G4 e hoje ainda tem a Juazeirense jogando contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, que pela lógica vai dar Atlético de Alagoinhas. Mas vamos ver o que é que vai acontecer, né? Vai que. Então Bahia tá aí, com o pé na zona de cima e o pé na zona de baixo. Vamos ver onde vamos parar no final desse campeonato. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!